Olá, tudo bem com vocês? Eu vou estar explicando fazendo o ensinamento das imagens sagradas da Igreja Católica. Como somos acusados e somos caluniados de idólatra, porque temos as imagens de santos, imagens sacras. Então muitas pessoas têm essa dificuldade de entender o real motivo e a profundidade das imagens. Muitas pessoas nos acusam, a Igreja Católica, de idólatra, que todos os católicos são idólatras. Não é bem assim. É pelo entendimento individual de cada um. Mas a Igreja Católica tem 2021 anos. Não podemos dar ouvido a pessoas que surgiu há 20 anos atrás, 50 anos atrás, até 100, 200 anos atrás. Nós temos 2021 anos. E todo esse tempo, a igreja sempre usou a imagem. A imagem foi usada para ter essa facilidade de entendimento. A imagem nos direciona. A imagem é como uma seta. Então vamos lá. O ensinamento das imagens sagradas. Qual a importância das imagens? Para que serve a imagem dos santos? Por que a igreja incentiva ter uma imagem e não as proíbe? Porque o próprio Deus, ele pede para fazer imagem. Na Bíblia tem muitas proibições de imagem, sim, de ídolos, de deuses. Por que Deus proibiu a imagem de deuses e fazer imagem de qualquer coisa? Por quê? Naquela época, as pessoas, eles acreditavam naquilo que eles viam. E os pagãos, eles faziam deuses de tudo quanto é coisa. Tudo para eles colocavam fé em uma imagem de um boi, imagem as criaturas que Deus criou, até peixe, tudo. Por isso que Deus falou: não farás para ti imagens, esculturas daquilo que há na terra, nem no céu e nem debaixo da água, porque só existe um Deus. Isto lá em Êxodo 20. Então ele diz: eu sou Deus, eu sou ciumento. Porque eles pegavam aquelas imagens e colocavam diante deles e adoravam. Eles faziam um sacrifício como se fosse para aquele Deus, para aquela imagem. Colocavam aquilo como se fosse um Deus. Ou seja, a sua fé, a sua força, os seus entendimentos ia tudo para aquilo ali, para aquela coisa que eles estavam vendo ali. E ainda cada coisa esquisita, né? Mas aí Deus proibiu. Porque eles acreditavam só naquilo que eles viam. A fé deles não era uma fé transcendente, uma fé de ir além. Parava em alguma coisa. Então, por isso que Deus proibiu. Mas a própria Bíblia, um versículo, 2, 3 versículos à frente, Deus permite. Por quê? Se Deus é tão... se abomina tanto a imagem, por que ele pediu para fazer imagem? Então, o próprio Deus nos criou sua imagem e semelhança.
Se ele abomina tanto a imagem, então era para ele ter feito nossa imagem e semelhança. Então, ele nos criou sua imagem e semelhança. Então, nós não podemos ir nesse fundamentalismo. Vamos para frente. Quero alertar vocês que inicia na fé católica neste tempo. Para quem não conhece, não entende e repete como papagaio. É triste. Estou falando dos irmãos protestantes, daqueles que nos perseguem, que esfrega em nossa cara como que somos idólatras por ter imagem de santos em nossas igrejas, em nossas casas. Às vezes rezamos diante da imagem, principalmente de Maria. Eles esfrega Êxodo 20, Salmo 115, Isaías 44 e muitos outros. O que a Bíblia condena não é a imagem, mas o que faz dela com ela. Deus proibiu fazer imagem, objeto e tratá-los como um Deus. No tempo antigo, a nação pagã e até hoje, eles faziam imagem de animais, dos astros, do sol, estrelas, peixe, tudo. Eles adoravam a chuva, o sol, as estrelas. Eles tinham um Deus para tudo. Não tinha noção que tudo provinha só de um Deus, o Criador. Tudo tudo que temos e somos vem de Deus. Então as pessoas passou a crer, passou a adorar não a Deus, mas a criatura e não o Criador. Por isso que ele ficou ciumento. Eles tinham um Deus para tudo, não tinha noção. Então, eles passaram a cultuar, a adorar a criatura que Deus fez, ao invés do Criador. Por isso o Senhor fala, não faz para vós outro Deus. Eu sou ciumento, não farás para ti imagem de nada, e nem prostra diante deles. Se Deus abomina tanto a imagem, ele não tinha nos feito a sua imagem e semelhança. E ele nos fez sua imagem e semelhança. Também pediu para fazer. Lá em Êxodo 25, 18 e 20, Êxodo 25, capítulo 18 e 20. Farás 2 querubins de ouro, e farás de ouro batido as duas extremidades da tampa, um de cada lado e o outro do outro, fixando-os de modo a formar uma só peça, com a extremidade da tampa. Terão estes querubins suas asas estendidas para o alto, e protegerão com elas a tampa, sobre o qual terão a face inclinada. Veja só. No mesmo livro de Êxodo, Deus pediu para fazer a imagem do anjo, querubim. Por quê? Deus como é escrofênico, como é essa palavra aí? Ele não pode ser contraditório. O que ele proíbe é a adoração, é você ser conduzido a uma coisa, sabe, um espírito, algo morto. Deus é vida. Lá em Números também, Deus pediu para que Moisés fizesse uma serpente de bronze. Quando a serpente, as pessoas, o povo reclamaram e ficaram indignados no deserto porque ficava murmurando no deserto, porque Deus tinha pedido para que Moisés levasse esse povo da escravidão. Eles começaram a murmurar. E Deus ficou irado com eles e mandou serpente para matar as pessoas, morder, e muita gente morreu no deserto por picada de serpente. Quando eles viram que a coisa estava feia, eles recorreram a Moisés. E Moisés orou a Deus. E Deus ouviu a oração de Moisés. O que é que Deus fez?
falou a Moisés: faça uma serpente de bronze, uma imagem de uma serpente, coloque no haste, numa estaca. Aqueles que olhar será curado. E muitos foi curado ao olhar para aquela serpente. Então isso aí é o quê? É idolatria? Não. Deus usou dessa imagem por causa do costume deles, que ele era egípcio. Mas mais para frente, Deus pediu para que destruísse, porque ele já estava querendo colocar aquela imagem como um Deus, aquela serpente como um Deus, porque eles, sem noção, eles queriam já adotar aquela serpente como um Deus. Aí Deus pediu para que ele destruísse. É o coração. Deus olha o coração. Então, não podemos julgar os outros, mas quem julga é Deus. Lá em João capítulo 3, quando Jesus estava ensinando, falando lá para Nicodemos, Jesus também relembrou essa mesma situação lá de Moisés. Jesus disse: assim como Moisés levantou a imagem, levantou uma serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. E aquele que nele crê será salvo. A imagem do Cristo crucificado. Então, hoje nós temos a imagem do Cristo crucificado em nossas casas, na igreja. Aqueles que olham, aqueles que vê Jesus crucificado e crê, é a mesma coisa dessa imagem. Vai ver a imagem do crucificado e vai ver que Jesus sofreu, morreu por nós naquela situação. Veja só. Então quer dizer que só foi curado aqueles que viu Jesus lá no momento? Não. Há 2000 anos a gente tem a imagem do crucificado em nossas casas. E a gente podemos olhar para aquela imagem e contemplar a dor, contemplar o sofrimento que ele passou por nós. E nós crendo, seremos salvos. A imagem da serpente, eles apenas era curado da dor naquele momento. E a imagem do crucificado, que é Jesus, nós seremos salvos. Olha a diferença. Então, a imagem de Jesus não é proibido, não é idolatria. É a lembrança, é a contemplação daquilo que ele passou por nós. Para que serve a imagem para a nossa vida? Na fé católica serve como uma seta, uma indicação de caminho, como uma placa. Em uma rodovia sempre tem aquelas placas. A seta que indica para onde vai, aonde está tal cidade, quantos quilômetros está. Os santos é como essa placa que nos indica o caminho de Cristo. Eles passaram por isso. Eles tiveram intimidade com Deus. Então ele nos deixou esse exemplo. Então a imagem é para que nós possamos olhar e poder imitá-lo. A imagem serve como seta. É essa a finalidade da imagem. Não é para adorar. Ninguém adora a imagem. A gente adoramos só a Deus. Só o Deus vivo. Na sua integridade. Alma, espírito e divindade. Ninguém adora a imagem. Os santos que vivem no céu foi exemplo. A imagem é para nos lembrar. É uma inspiração para nós. Há 3 igrejas que compõem o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. A igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja peregrina, que somos nós. A triunfante, que mora na eternidade, que já está vivendo, gozando da felicidade eterna.
no paraíso. A padecente é aquela igreja que se encontra se purificando no purgatório. Tem muitos que não acreditam no purgatório, mas se não fosse o purgatório, como seria que nós entrar no céu com as manchas desse pecado da terra? A igreja padecente, aquela que está purificando as almas que viveram aqui na terra, que tiveram a graça de Deus, a misericórdia, mas não teve tempo de se purificar. Está sendo o purgatório é a justiça de Deus agindo na alma de cada um daqueles que estão lá. A igreja peregrina somos nós, que estamos seguindo, estamos trilhando esse caminho. E a qualquer momento, se nós tivermos a chance de se purificar antes, nós vamos direto para o céu. Se não, você tem que passar pela purificação também. Não é melhor passar pela purificação por um tempo do que ir para a eternidade, para o inferno até a eternidade, né? Então, nós somos a igreja peregrina, que ainda se encontra nesta vida na carne, nesta vida terrena. Estamos a caminho. Então, muitos santos místicos tiveram essa revelação profunda, como Santa Faustina. Jesus pediu para que fizesse a imagem do Jesus misericordioso. Santa Margarida Goretti, Margarida Maria Alacoque, uma monja. Jesus pediu para que fizesse a imagem do Sagrado Coração. Por isso que a igreja tem a devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Tudo isso são revelação a pessoas, a homens e mulheres que tiveram essa intimidade com Deus. Muitos não acreditam. Acreditam só naquilo que está escrito. Só naquilo, como se fosse Tomé, só crê naquilo que se vê. Mas não é bem assim. Por isso que Jesus disse, ai, feliz aquele que crê sem ter visto. Jesus pediu para fazer a imagem do Sagrado Coração. São pessoas santas que tiveram experiência extraordinária com Jesus. Por isso não podemos deixar que as pessoas de fora, que não entendem da nossa fé, que não compreendem o que é, nos distanciar de Deus. Querer sair da igreja por não entender. O Salmo 115 está lá. Tem boca, mas não fala, tem olhos, não vê, tem nariz, não cheira, tem tudo. É a imagem, está falando da imagem. Mas está falando de Deus, que eles faziam deuses. Os nossos santos não são Deus, são servos. Eles estão lá no céu, servindo a Deus até hoje, trazendo as graças para nós. Quando a gente pedimos a Deus, Deus usa esses santos, os anjos, para trazer a graça para nós. Ele se torna como um funcionário de Deus. Eles são servos. Jesus, Deus, ele nunca apareceu a ninguém. Ele manda anjos para servir, para trazer as graças. E hoje ele manda os santos, que quando viveu aqui, servia e continua servindo na eternidade. Que Deus abençoe, que possamos entender que ter imagem não é idolatria, mas idolatrar time de futebol. Hoje as pessoas idolatram o seu corpo, a sua beleza, idolatra os times de futebol, idolatra o dinheiro, o trabalho, idolatra tantas coisas, coloca tudo isso no lugar de Deus. Idolatria é colocar algo no lugar de Deus. É amar mais alguma coisa ou algo de que Deus. Isso se chama idolatria. E não é uma imagem. Você ter uma em casa e achar que isso é idolatria. Então, fica aqui o alerta.
nós cristãos católicos, somos católicos completo. Nós cremos na igreja completa, Pai, Filho e Espírito Santo, a família inteira, e Maria como nossa mãe. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar na fé, na esperança e no amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.